Muito bom dia, pessoal. Hoje nosso Ações no Radar está no ar. Se você acompanha esse canal, você já deve ter visto que o Ações no Radar foi dividido em 3 partes. A primeira parte, a revisão do que aconteceu na semana passada, com a nossa evolução lá da tabela, que vocês sempre pedem para eu mostrar, já foi ao ar, já está no YouTube. Se você ainda não viu, vai no canal, tá lá. É o vídeo mais recente depois desse, né? Bom, e a outra parte onde eu comento os ativos que vocês me pedem, esse eu vou gravar no finalzinho já do dia. Esse vai ficar para o finalzinho de domingo, ou seja, vocês têm um prazinho um pouquinho maior para pedir mais ativos. Até o momento já temos 4 pedidos aí para dar uma comentada. Então, os comentários da semana ficam para um outro vídeo. Tudo isso na intenção de reduzir o tamanho desses vídeos e separar o conteúdo. Tem gente que gosta só de ver a parte que eu comento, tem gente que gosta de ver a revisão, tem gente que não gosta, enfim. Isso tudo para facilitar o dia a dia aí de vocês, legal? Lembra também sempre o seguinte, todas as manhãs temos nosso giro de notícias, onde passamos aí pelas principais notícias que vão afetar nosso dia. Então, se você é day trader, fica o convite. Se você é swing trader, fica também o convite para te ajudar a tomar as decisões ao longo do dia. Legal? Então, sem mais delongas, vamos agora para a introdução. Pessoalzinho, estamos aqui com o gráfico semanal na esquerda e o gráfico diário na direita. Hoje é um domingo, então a nossa análise sempre olha o gráfico semanal primeiro, depois o gráfico diário. Na real, eu olho primeiro o mensal, que está nesse canto aqui que vocês não veem, depois eu olho o semanal, depois o diário, depois 60, 15, 5 minutos. Eu faço todo esse range de análise para tomar as decisões. Então, muitas vezes vai acontecer de você falar, mas eu vejo compra num papel que você não comentou. É porque dentro de todo o meu leque de critérios de excelência, eu não vejo vantagem de fazer nada nesse papel. Tá bom? Então, sem delongas, eu gosto sempre de começar olhando o Ibov. O Ibov nos dá um termômetro de como que está a expectativa, o ânimo, a vontade dos investidores na bolsa, né? E temos no gráfico semanal, fica meio feio a cunha, né? Mas enfim, temos o rompimento dessa cunha, porém com a confirmação de um suporte no 77.500. E agora vem a parte interessante. Quando a gente olha no gráfico diário, é possível ver que na quinta-feira, quando tentou perder o suporte, entrou uma forte onda compradora. Aqui nessa regiãozinha entrou força compradora, jogaram de volta o papel. Isso deixou inclusive o dia fazendo um V. Olha, eu vou colocar nos 15 minutos para mostrar para vocês, né? Então o que aconteceu na quinta-feira, dia 14? Dia 14, quinta-feira, isso mesmo. Então o que aconteceu? Ele deixou um V, ele começou o dia extremamente desanimado, né? Fez uma queda aqui considerável. Esse gráfico engana, mas essa queda aqui do começo do dia até a parte lá de baixo tem aí mais de 1.800 pontos, tá? Então ele fez uma queda de 1.800 pontos e subiu numa das formas de recuperação. Isso num cenário micro, mas é legal para ficar o estudo. Sempre quando tem uma queda, a tendência é que eventualmente se recupere dessa queda o mercado. O mercado não vai ficar para sempre caindo. Bom, a gente está falando do Brasil, eu sei, mas mesmo em períodos mais negros que o atual, o mercado nem sempre caiu. E ele fez um estilo de recuperação que é o que eu acho que vai acontecer provavelmente aí com a nossa economia, ou melhor, com a economia global. A nossa eu ainda não tenho tanta certeza. Mas ele faz uma queda e começa um V. Só que nesse V ele faz um recuo e aí continua. Faz outro recuo, continua. Então é uma forma de recuperação apelidada de W. Ela recupera em W, tá? Um W ascendente, vamos dizer assim. E foi isso que aconteceu na quinta-feira. Olhando no gráfico de 15 minutos, a gente vê que teve aí um kickzinho, né, aqui para baixo, agora dá para ver melhor, né? Então, olha, teve essa queda aqui de mais ou menos 1.800 pontos, fez essa recuperaçãozinha em W, né? E na sexta-feira
deu uma lateralizada bem feia, né? Uma lateralizada bem esquisitinha aqui, mas tudo bem, né? Lateralizou. E aí, reflexo disso, no gráfico diário, nós temos este que seria um martelo, vamos dizer assim, né? Apesar dele não estar exatamente numa região de martelo, mas o desenho gráfico dele lembra um martelo, que em tese teria sido até ativado, só que ele foi ativado e já voltou tudo. Então, segunda-feira, a gente começa aí um momento de tensão na bolsa, né? A briga entre os que querem vender e os que estão defendendo a queda da bolsa. A região de 77.500 mais uma vez vai ser testada. Isso, por óbvio, reflete no nosso índice futuro. Diferença aqui no índice futuro, aquela em tese cunha, né? Eu não vejo exatamente como eu prefiro chamar de bandeira, mas tudo bem. Aquela em tese cunha, né, que está fechando, já foi perdida há 3 semanas. Só que ela foi perdida de forma lateral. Ela perdeu fazendo este movimento para a direita. Então o gráfico foi rompido, só que pela lateralização. O gráfico não foi rompido pelo rompimento de baixa ou pelo rompimento de alta. Porém, e isso é importante, quando a gente olha o gráfico diário, deixa eu dar um zoom aqui, no índice futuro dá para ver um pouquinho melhor. Nós temos, aqui no gráfico diário, eu vou pintar de verde só para destacar, nós temos um movimento circular, um semicírculo. Acho que vocês conseguem ver, né? Então teve esse pico e um semicírculo. Há quem diga que isso é uma xícara invertida por completo, né? Então ela não é só a xícara, ela é um padrão de alta, né? Ela faz a curva para baixo, faz aqui a empunhadurinha da xícara e rompe para cima. A xícara invertida, ela é assim também. Então a empunhadura ela vem depois do movimento, mas existe um padrãozinho mais obscuro aí que é uma xícara invertida por completa. Até ridículo falar isso. Que vem primeiro a empunhadurinha dela e depois vem a curvinha, tá? E tá querendo se formar nesse cenário. O que a gente faz? Uma coisa importante, até faça você na sua plataforma. Marca essa região de 67.620 aí, mais ou menos, tá? Esse vai ser um ponto muito importante para o índice futuro. Observa que está muito abaixo dos 77.500 que nós temos no IBOV, tá? Então a gente está falando do suporte lá embaixo. Lembra sempre que o índice futuro ele é mais sensível do que o índice à vista. Continuando, o dólar, né? O dólar aí testando terrenos mais altos, né? Testando voos mais altos em regiões nunca antes alcançadas. Flertou com 5,97, mas não chegou no 6 ainda. Só que eu te aviso uma coisa, tá? A chance de ir para 6 é muito forte, muito grande. Talvez ele vá querer dar uma respirada, fazer um candle de dúvida, como esse, ou como esse. De dúvida não, né? Um candle de realmente respiro aí da alta, principalmente porque aqui deixou uma sombra superior, mas se você olhar, desde os 4,70 tem sombra superior. Não teve nessa, mas a semana seguinte devolveu quase tudo. Então, se eu faço uma ótica onde eu junto esses dois candles aqui, eu tenho essa figura, olha. Eu tenho a abertura aqui embaixo, na verdade ela é vermelha. Eu tenho o fechamento, eu vou puxar aqui para a direita, ó. Eu tenho o fechamento levemente abaixo, uma puta de uma sombra para cima e uma sombrinha para baixo. Tá? Eu tenho um dojizinho. Candle seguinte, né? Semana seguinte, a gente tem um padrãozinho de alta aí já. Então, aqui deu todo o sinal de reversão que a gente podia esperar. Continuou subindo. Essa sombra superior do dólar é muito vindo de intervenção de Banco Central aí ao longo da semana, tá? Que dá umas puxadas para baixo e eles esperam geralmente fim de semana para dar uma puxada mais forte. De qualquer forma, dólar a 6 é fato, tá? É muito provável que chegue. Pode acontecer de não chegar? Pode, claro. Mas a probabilidade é muito alta. E aí uma atenção especial, temos um 9,3 de compra aqui no diário do dólar, tá? Superaçãozinha da máxima aqui, 588, 4,50. Ao contrário, o DI já está começando
a querer até nos dar um padrãozinho apelidado aí de... Apelidado não, nomeado de Dave Landry, em razão aí de quem inventou, né? Dave Landry não, perdão. De Joey de Napoli, muito em homenagem aí a quem inventou, né? Então ele vem caindo aqui, sobe, fechou em cima, fechou embaixo, fechou em cima, ativou aqui, mas ainda não andou. De acordo com Joey de Napoli, você faz esse desenho aqui, olha. Né? Eu vou puxar aqui para a esquerda só para dar mais visibilidade. E aí temos um alvo a 6,22 aqui em cima, nessa regiãozinha aqui. E aí um alvo esticado, né? Lá no 7,30 de novo. Lembrando que esse DI não é para ano que vem, né? É o DI com vencimento em 2023. Então se a Selic hoje está 3,25, ou 3, agora esqueci a Selic. Acho que é 3,25. Se a Selic está 3,25, se tiver 3, pensa 3, tudo bem. A projeção é que em 2023, até o momento, ela está sendo cotada a 4,72. Então, lembra de juros compostos, né? Então, é 3 no ano, 4,72 no outro, tá bom? Isso conforme os anos passam. Se eu colocar de 10 anos, aí vai ser 6, 7, 8, tá? Então, por isso que aqui sempre vai ser mais alta que a atual, porque a gente está falando de mais anos à frente. Quanto mais tempo passa, mais a gente tem de juros compostos no período, né? Porém, apesar deste repique, nesse momento, no gráfico diário, o DI futuro está dando 9,1 de venda. Então, em tese, na perda aí de 4,64, né, de 4,65, vai... Na perda aí do 4,65 e 9, né, enfim, na perda da mínima desse candlezinho, a gente tem venda, tá? E até no gráfico semanal você consegue ver uma sombra superior querendo ensejar continuidade. Muito isso por causa de uma dualidade de sentimento dos investidores. Uma parte dos investidores acham que o Banco Central não vai ter escolha se não subir os juros. E outros falam, vai subir, mas antes vai cair mais para começar uma subida. Então eu vou precificar essa baixa para então dessa baixa eu pensar numa alta. E aí nessa discussão começam esses padrões gráficos aí. Indo agora para ações, nós temos, primeiro de tudo, Bradesco nos dando aí um 9,4 de venda no diário, tá? Aqui no gráfico diário. Perdeu 17,10, temos uma vendinha. Temos CCRO fazendo 9,2 de venda no diário. Esse 9,2 é difícil de enxergar, mas eu quero que você veja. Olha, teve o fechamento aqui embaixo, depois um segundo fechamento acima da máxima, né? E aí a entrada até teria sido, na verdade, aqui, só que não aconteceu. Então a gente arrasta ela para cá, tá bom? Então é um 9,2 estendido. CEMIG está com 9. CEMIG está com 9. Ah, tá. CEMIG tem uma divergência de estratégias. Aqui na esquerda, no gráfico semanal, nós temos uma tática da sombra inferior. Isso aqui é uma estratégia de compra na superação de 866. Qual que é o problema dela? Nós temos uma média de 400 aqui, outra média exponencial de 400 aqui, a de 200 e a de 9 vindo de encontro. Então, a subida aqui vai exigir bastante combustível, tá? E aí o conflito vem no gráfico diário, onde nós temos um 9,4 de venda, na perda dos 8,10. Deixa eu colocar aqui um 10, que eu comi o 10 aqui. Então, na perda de 8,10, nós temos uma venda aqui no 9,4. Então, temos aí uma divergência de estratégias. E óbvio, né, essa região abaixo do 8,10 tem se mostrado, pelo menos durante esse período de crise, aí de março até agora, como região compradora, tá? Então, para os dois lados, o movimento é complicado. Temos agora Cosan. Cosan está dando aí um 9,4 de venda no semanal. Testou um voo de galinha aí, né? Subiu durante 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Subiu feio, né? Não gosto quando sobe assim. Fiquei vários dias esperando 9,3 de venda, várias semanas, aliás, esperando 9,3 de venda. Não aconteceu. Aconteceu então um 9,1 de venda. Aqui na Cosan, 9,1 de venda, isso aqui 9,1, porque teve duas altas. 9,1 de venda no semanal, tá? Na perda aqui então de 52, 57 e 18,
nós temos aí uma vendinha, tá bom? Seguindo, nós temos Cyrela. Cyrela tá dando aí um 9,2 de venda no diário, muito parecido ali com o CCRO, né? Então, olha, fechou embaixo, fechou acima da máxima, teria sido aqui a entrada. Não aconteceu, a gente arrasta para cá. Então, 9,2 de venda estendido aí na perda do 12,54. Cuidado, tá? 12,45 tem uma média de 400. A aritmética, que também tem seu peso aqui no semanal, tá? Também é bem relevante, tá? Coincide um pouquinho com esse finalzinho aqui no gráfico diário. Então temos um suporte imediato com forte região compradora. Então cuidado com isso aí em Cyrela, tá? Depois nós temos ENG, né? ENG, tática da sombra inferior, superação de 38,69, tá bom? Superou isso, cuidado, só que ele vai vir beijar essa média de 9 e talvez fique por aí. No gráfico diário já teve, na quinta-feira, 9,1 que ativou, mas não andou, tá bom? Não andou. GGBR. GGBR é um papel que tem dado uns day trades legais aí. A gente coloca no 15 minutos, olha. Tá dando uns day trades interessantes aí. Quem gosta de day trade em ações, GGBR é uma opção, tá? Bom, GGBR tá dando 9,4 de venda no semanal. Esse sim, 9,4. Superou não, perdeu todas as médias aqui que poderiam ter servido de suporte no semanal, né? Todas as 400 aqui que dariam uma boa resistência. E na perda aí do 10,91 temos uma vendinha. Cuidado aqui no gráfico diário que você consegue ver várias regiõezinhas de suporte aí, que é natural, né? A gente está num momento aí mais delicado. Em sequência, HGTX. Deixa eu virar meu caderninho aqui. HGTX, nós temos uma tática da sombra inferior no semanal que conflita, então é compra. A tática da sombra inferior é compra. Superação de 12,83, compra. E ela conflita com um 9,3. Esse 9,3 é difícil de enxergar, mas vamos lá. Fechou aqui, esse fechou 1 ou 2 centavos acima e esse fechou acima. Então temos um 9,3 de venda na perda de 11,11. Então temos conflitos de estratégias em ERING. Depois nós temos Hypera. Hypera na perda aí do 27,61 nós temos um 9,4 de venda. Regiãozinha forte de briga compradora aqui, hein? Olha, toda vez que perdeu essa região entrou força compradora. E entrou com volume, hein? Então, se os compradores perderem essa briga, esse negócio vai acelerar para baixo. Porém, eu acho pouco provável que percam essa briga, tá? Essa é uma venda bem difícil, bem complicada. Mas, se estourar, vai dar um retorno muito bom. Em sequência, temos Iguatemi. Iguatemi está dando aí pra gente um 9,3 de venda no gráfico diário. Esse aqui é mais fácil de ver, né? Perda de 28,03. Cuidado aí também que esta regiãozinha aqui dos 27,5, 27,12, aí, essa regiãozinha dos 27,10 arredondando, ela é uma forte zona, uma relevante zona compradora, tá? Em sequência, JBS. JBS está dando um conflito de estratégias muito interessantes. Primeiro, temos um PC de venda no semanal. Perdeu 22,70, é venda. Segundo, nós temos um PC de compra no diário, na superação de 23,90, compra. E, para completar a confusão, nós temos um 9,1 de venda. Também na perda aí dos 22,70. Aí é com vocês. Klabin, nós temos uma tática da sombra superior de venda. Lembrando que Klabin está no seu topo histórico, né? Klabin, deixa eu apagar isso aqui. Klabin está no seu topo histórico, hein, gente? Então, faz todo sentido aí uma tática da sombra superior. Ainda mais no cenário atual. Alguém está vendo Klabin como papel defensivo, provavelmente porque é muito exportador, mas isso não significa que vai fazer subir eternamente, né? Vide Suzano. Aliás, a gente vai ver. Superação de isso no gráfico semanal e está dando um conflito de 9,3 de compra no gráfico diário, tá? Então cuidado aí que um dos dois vai dar um falso movimento.
Seguindo, nós temos links. Links, temos a tática da sombra inferior, uma estratégia de compra na superação de 19,75, que está combinando, agora decidiram conversar a mesma língua, está combinando com o 9,1 de compra na mesma superação. Lojas Renner, tática da sombra inferior, estratégia de compra, superação de 34,60, conflitando aí com 9,2 de venda, 9,3 de venda. Deixa eu só arrumar aqui. É importante eu ter certinho qual a estratégia, porque eu faço uma estatística de cada estratégia separada. Então, 9,3 de venda, aqui na perda dos 32,29. Bom, em sequência, temos Marfrig. Marfrig aí, o famoso Churras 3, dando uma estratégia de compra aí na superação de 14,38, 9,3 de compra. Na sequência, Natura, Grupo Natura, 9,1 de venda no semanal, na perda de 31,45. Não tem nada no diário. Petrobras. Petrobras na perda aí de 16,71, temos um 9,1 de venda no semanal. Atenção a forte suporte na região dos 16,20. Rente 3, nós temos um 9,1 de compra no diário, na superação aqui do 31,01. Isso também é uma tática da sombra inferior no semanal, tá? Estão combinando aí as estratégias. Agora sim, Suzano, uma tática da sombra superior aqui no semanal, né? Uma tática da sombra superior no semanal, combinado com 9,1 de venda no diário. Suzano aí, que a proteção em dólar foi o calcanhar de Aquiles deles, né? Quiseram se proteger de uma eventual baixa do dólar, o dólar subiu, deu mais prejuízo do que qualquer coisa. O EG tá dando uma venda, e essa aqui, vendeu o EG é embaçado, hein? Tem gente, eu sei, eu tenho certeza que tem fundo esperando perder essa regiãozinha aqui, fundo de ações, tá? Esperando perder essas regiõezinhas aqui para meter compra nessa empresa, tá? Então, 9,1 de venda no semanal, mas muito cuidado, atenção às médias aqui no diário, tá? Atenção a essas médias aí. Depois de WEG, nós temos Locamérica. Locamérica aí dando uma tática da sombra inferior no semanal e um 9,1 de compra no diário. Cuidado com a média de 21. Aqui em cima, nessa regiãozinha, talvez faça uma parcial se superar, tá? Eu acho que vai dar uma cabeçada aqui. Acho, tá? Tô deixando bem claro, tô falando acho. PetroRio. PetroRio 9,3 de venda no semanal. Tentou ensaiar uma alta aí, não foi. No gráfico diário você consegue ver uma lateralizaçãozinha, né? Então, na perda de 19,36 temos um 9,3 de venda no semanal. E aí Smiles com uma estratégia de compra. Olha, eu não considero isso do semanal uma tática da sombra inferior. Eu não vejo isso como tática da sombra inferior. Isso para mim é um doji do estilo libélula. Eu não opero o padrão por si, tá? Não opero. Porém, no diário, após vários candlezinhos pequenininhos de volume baixo aí, né? De pouco volume, você vê aqui, ó, de baixo volume, nós tivemos um 9,1, cujo candle dá uns 2, 3 tamanhos aí dos anteriores, mais uma região defensiva aqui embaixo. Então, 9,1 de compra que vai dar uma cabeçada nessa média de 21. Então, atenção a isso se for ativado e realmente subir. Tá? Enat 3, Enalta, 9,1 de compra no semanal. Então, na superaçãozinha de 9,92, nós temos uma compra. Cuidado com essa média de 21. Quando a média de 21 vem inclinada, quando ela vem nesse embalo aqui, ela tende a ser uma boa resistência nesse caso. Tá bom? Então, gente, conseguimos aí dar uma leve reduzida no tamanho do vídeo. Lembrando só uma coisa. Nós temos aí um outro vídeo que eu vou comentar os ativos que vocês me pedem lá no Instagram, tá? Isso eu vou fazer mais no finalzinho do dia, não vou fazer agora. Mas pro final do dia eu faço o comentário, que aí também já são menos ativos, eu consigo fazer o vídeo mais rápido. Mas é isso, conseguimos reduzir drasticamente o tamanho do vídeo, né? Geralmente tem 1 hora de duração. E desejo a você, se para você tá ótimo, não precisa ver os comentários, se quiser ver, te convido, será gravado mais tarde.
Desejo a você então um ótimo fim de semana e nos vemos agora tanto no YouTube, nos comentários aí dos ativos, quanto no nosso giro de notícias na segunda-feira, tá bom? Ótimo domingo e a gente se vê.